Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é o Contando História da semana, mais um Contando História do Capitão América. Eu havia falado pra vocês no último Contando História, que foi de fato, né, o último Contando História de Capitão América, Inverno na América, e agora nós vamos para Capitão América Zirgan Farm, que é uma história lá da época que o Capitão América tava com o Bucky na Segunda Guerra Mundial. Nós temos tipo que uma lembrança do Capitão América nessa história, e após isso nós vamos começar Capitão América, Capitão de Nada, para a gente encerrar essa saga de Capitão América aqui no Contando História, né? Mas, para a gente encerrar, a gente primeiro tem que passar por essa grande lembrança do Capitão e o Bucky na Segunda Guerra Mundial. Capitão América Zirgan Farm, galera. Então vamos começar essa história, vamos começar esse Contando História do começo, né? Bom, nós já começamos a história mostrando o Capitão e o Bucky ali atirando contra alguns nazistas. Vale lembrar que eles estão na Alemanha, no meio de uma floresta, lutando contra alguns nazistas, né? E eles acabam ali tomando bastante tiro, só tem os dois nessa missão, né? E eles estão indo atrás de alguns fugitivos, né? Que estão fugindo dos nazistas. 3 pessoas em específico. Essas 3 pessoas estão com algum tipo de doença, elas estão doentes e estão fugindo desses nazistas. E é nesse momento que os fogos acabam, aqueles tiros, né? Os tiros contra eles acabam na floresta. O Capitão e o Bucky ficam meio impressionados, por que o tiro acabou? Será que eles focaram em alguém? E eles vão tentar investigar a fundo. E é nesse momento que eles encontram uma menina. Essa menina começa a correr, provavelmente com medo do Capitão e do Bucky, né? E eles começam a correr atrás dela também. E ela, coitada, fica com muito medo, né? E é nesse momento que ela vai para dentro de uma casa, ela entra numa casa ali de madeira, e o Capitão e o Bucky acabam indo atrás dela também, né, e eles entram nessa casa. No momento que eles entram nessa casa, é apresentado pra gente essas 3 pessoas que eles estavam procurando para proteger, galera. Exatamente, Volia, né, que é o único homem entre essas pessoas, Marta e mais uma menina, né, que tem um nome ali alemão bem estranho, né, que eu não vou saber pronunciar muito bem, mas o que importa mais é a Marta e o Volia, que a Marta, inclusive, era a menina que tava correndo dos dois, né? Eles encontram os 3 dentro dessa casa e eles vão conversar com eles sobre a própria doença deles e entender um pouco deles, né? O capitão até pergunta, vocês sabem falar inglês? Vocês falam inglês? E a própria Marta e o Volia falam, a gente aprendeu um pouquinho, né? A gente sabe bem pouco, mas nós somos alemães, né? Nós somos alemães e nós estamos se escondendo, nós estamos fugindo aqui dos nazistas, né? E bom, a Marta revela pra gente que a sua família, ela é cigana, mas ela é judia, e por isso que ela estaria fugindo desses nazistas, né? O Volia conta pra gente que ele conseguiu fugir de um campo de concentração, que ele estava preso, né? E ele acabou conseguindo fugir desses nazistas, e no fim todo mundo se encontrou e eles estavam fugidos naquela casa de madeira. Mas os nazistas estavam perseguindo o próprio Capitão e o Bucky, e obviamente os 3 também. Então eles precisam ficar de olho no perímetro. E é nesse momento que eles são atacados, exatamente, a casa deles é alvejada, e é aí que o próprio Bucky e o Capitão notam que, de fato, né, os nazistas sabiam onde ambos estavam e onde os outros 3, as 3 pessoas ali fugitivas também estavam. Então, eles não podem sair da casa, porque se sair, vai tomar tiro. Mas eles precisam se armar. E é nesse momento que eles começam um tipo de plano. Nesse momento aqui, o Volia, né, que era o homem ali, ele acaba conversando com o capitão e falando, olha, eu não quero voltar para a Alemanha, eu não quero voltar para o meu país, eu não quero ir para a França, eu não quero ir para nenhum país onde a Alemanha esteja, né, onde os nazistas estejam, e é por isso que eu quero uma nova vida, eu quero ir pra América, entendeu? Eu preciso ir pra América. E o próprio capitão fala, então a gente vai montar uma mala, a gente dorme aqui essa noite, vamos fazer o seguinte, o capitão fala com eles, a gente vai dormir essa noite aqui, dentro dessa casa de vocês, até porque se a gente sair, a gente vai tomar bala, a gente passa a manhã aqui, a gente passa a noite aqui, e ao amanhecer, a gente já vai estar com as malas prontas, tudo pronto pra gente fugir, pra gente sair, é isso que a gente vai fazer, né? E eles planejam tudo bonitinho e tal, e tem tipo que um galpãozinho, né, tipo um quartinho de materiais ali, atrás dessa casa que eles estão, e eles precisam pegar alguns materiais ali para, né, montar sua mala, para montar o local ali de saída deles. E é então que o capitão, junto com o Volia, o capitão já que tem um grande escudo, ele acaba protegendo o Volia, eles vão nesse tipo de quartinho, pegar materiais e tudo mais. O próprio capitão conversa um pouco mais com o Volia, e o Volia vai falando, caraca, eu nunca pensei que eu iria ser salvo por um galã americano com roupinha colorida, nunca pensei que eu ia ser salvo por um cara desse e tal, e eles voltam para casa. E isso é até um ponto de discussão, tá?
porque muitos ali, a própria Marta e aquela outra garota, elas não aceitam muito serem salvas pelo Bucky, que tem um traje bem ruinzinho, tá? Nos quadrinhos, nessa época da Segunda Guerra Mundial, um traje ali azul e vermelho, com uma tanguinha no rosto, aquela máscarazinha fina. Elas não aceitam muito ser salvas por heróis vestidos dessa maneira, mas não tem o que fazer, eles estão ali pra ajudar eles, né? E eles passam a noite ali, tranquilo, né? E é nesse momento que o Bucky fica a noite inteira ali na janela, vendo como é que tá o perímetro, analisando tudo, né, e tal, já que tá todo mundo mirando neles ali. E bom, passou a noite. Ok, passou essa primeira noite e no dia seguinte eles vão ter que surgir dali para, né, o próximo local que eles querem ir, que no caso é a América. Bom, o capitão ali, ele acaba indo, né, bem cedinho, no momento onde provavelmente os soldados nazistas estavam dormindo ou estavam se preparando, porque ninguém alvejou eles. E o capitão vai ali dar uma olhada como é que tá o dia, vai alimentar umas cabras que tá no quintal e o Bucky vai conversar com eles, né, ele vai conversando, falando, porra, que doideira, a gente encontrou eles, a gente vai salvar eles, né? Pô, e os nazistas onde eles devem estar e tal, vão trocando uma ideia, até que o Volya, né, aquele cara, ele vê que os dois já acordaram, ele também vai acordando ali e ele vai fazer um xixi no quintal, sabe? Vai fazer ele sem compromisso nenhum, né? E é nesse momento que ele leva um tiro na perna. E obviamente o Capitão e o Bucky entram em desespero e levam o Volya pra dentro da casa novamente. E eles percebem que, cara, eles estavam mirando o tempo inteiro. Eles só não queriam matar o Capitão e o Bucky, mas eles queriam o Volya. E deram um tiro na perna, né? Eles acabam entrando, o Volya começa a desesperar, falar que vai morrer, que ele não quer morrer na Alemanha, que ele quer ir pra América, que ele precisa ir pra América, mas que ele vai morrer ali por causa do tiro e tal. Ele começa a desesperar e o capitão fala pra ele, né, ninguém vai morrer aqui, um herói não vai morrer aqui e nenhum herói morre aqui. E é nesse momento que o Volya se abre. O Volya é completamente desesperado, fala, eu não sou herói nenhum, eu não posso voltar pra Alemanha. Ele, apesar, né, de eu não ser um judeu, de eu não ser nada desse tipo, se eu voltar pra Alemanha, eles vão me mandar pro campo de concentração de novo, porque eu estou na lista rosa. E pra você que não sabe, a lista rosa naquela época era uma lista onde tinham nomes ali de pessoas que eram homossexuais. Ou seja, nesse momento revela pra gente que o Volya, ele é homossexual. E ele fala pro próprio capitão que o seu namorado foi morto pelos nazistas e que se ele voltasse pra Alemanha, o seu nome estava nessa lista rosa. Ele não poderia voltar pra Alemanha, ele tinha que ir pra América. E o capitão fala, pô, vai ser difícil, né? Eu te botar na carcunda e a gente ir pra América caminhando. Vai ser meio complicado, né? E por isso que a gente vai tentar comunicação com os americanos, com os nossos aliados, né? Mas como que a gente vai fazer isso? A gente não tem rádio, a gente não tem nenhum meio de comunicação aqui. E aí é nesse momento que a Marta, né, aquela outra menina que tá com eles, aqui começou correndo lá no começo do vídeo, né, ela encontra um tipo de mapa ali na casa que eles estão e mostra pra eles que tem um tipo de torre de contato ali perto. O capitão junto com o Bucky faz um torniquete ali na perna do Volya, né, pra, né, eles estancarem um pouco de sangue, o Volya não perder muito sangue, e o plano deles dá uma mudada. Eles vão pegar suas coisas e vão em direção a essa torre de contato. Pra ali o capitão conseguir de alguma forma tentar comunicação com os Estados Unidos para vir até eles, né? E bom, eles voltam pra floresta e vão em sentido à floresta, né? A gente ouve uns barulhos ali de avião passando por cima e tal, mostrando que os nazistas estão tentando caçar eles por tudo, né? E no meio ali da floresta a gente vê uma conversa interessante da Marta com o capitão. A Marta fala pra ele, ó, eu sei que você é forte pra caramba, hein? Você não tá puro não, você não é natural, né? Você tá tomando suco, né? E o capitão fala pra ela, olha, eu servi de experimento. Eu me voluntariei pra um experimento lá nos Estados Unidos e virei um super soldado. E essa Marta revela pra gente que ela já ouviu falar de super soldados. Já foi falado sobre isso nos campos de concentrações ali na Alemanha. E que ela também passou por experimentos. Ela não virou uma super soldada, mas ela teve alguns experimentos e radiações ali para ser tipo uma super mãe. Ela daria luz a super soldados. E ela revela pro capitão que ela nunca teve vontade de ter filhos. E por isso que ela fugiu dos experimentos e acabou, né, se encontrando ali com o Volya e com a outra garota, e eles estavam escondidos por causa disso, né? É interessante essa conversa porque a gente consegue ver que a Alemanha tentou reproduzir de fato esses super soldados, mas como super mães, né? E provavelmente não deu muito certo, porque a gente não tem super soldados alemães, né? E bom, eles acabam chegando ali na torre de contato, mas ao chegar já tem gente esperando. É isso mesmo, nós temos um exército ali nazista, né, que começa a atirar no capitão e no Bucky, e é nesse momento que a porradaria começa.
desce cacete no meio da floresta ali, né? O Capitão e o Buck descendo cacete em todos os nazistas, o Capitão dando lição de moral, falando que eles nunca vão ganhar, que eles sempre vão perder, que eles vão voltar pra América com o gosto de saber que perderam, e aí eles estão descendo cacete nos nazistas e tal, tá todo mundo caindo, o Buck tá matando um monte de nazistas com a arma, o Capitão tá dando escudada em todo mundo, e eles conseguem limpar a barra ali, e acabam chegando na torre de contato. O Capitão pega um rádio para falar ali, para mostrar sua localização para os americanos, mas essa localização acaba sendo aberta, e os alemães também conseguem ver a localização deles, e é nesse momento que nós vemos dois tipos de tanques submarinos chegando ali do lado da torre, até porque a torre estava num tipo de balsa ali perto de um mar, né? E nesse momento que o grande Führer ali, o líder, né, nazista, acaba pegando um tipo de autofone, né, aquele autofone, e falando pro capitão, pra ele não dar mais lição de moral, que eles perderam, que eles iam alvejar aquela torre ali de bala e que não tinha o que eles fazerem, né? E aí o capitão e o Buck ficam meio com medo, não sabem o que fazer, e o Buck começa a conversar com esse Führer, esse líder nazista ali, pra ganhar um pouquinho de tempo, porque segundo o capitão, os americanos estão vindo. Mas não dá muito certo, até porque o tanque e os próprios aviões que estavam começam a atirar nessa torre de madeira, e a torre começa a quebrar. Eles vão ter que pular dali de algum jeito, né? E é nesse momento que o capitão fala pro Volya e pra Marta: ó, a gente se conhece há pouco tempo, vocês não precisam confiar em mim, mas pulem no mar. O Volya fala: eu não... a Marta, no caso, né? Fala, a gente nem te conhece, porque a gente vai confiar em você, se a gente pular no mar a gente vai morrer afogado, a gente não sabe nadar. E o Volya fala, olha só, eu prefiro morrer no mar aqui do que morrer nas mãos dos nazistas, então vamos pular. E os três fugitivos ali pulam no mar. É nesse momento que nós vemos um tanque americano chegando com o Bilgen, galera. Isso mesmo, aquele personagem que apareceu também em Primeiro Vingador, né, no filme do Capitão América de 2011. Ele tá naquele tanque para salvar os americanos, para salvar o Capitão e o Buck e aqueles três fugitivos. Ele consegue botar os três fugitivos no tanque e o Capitão e o Buck pulam da torre em sentido ao tanque. E é nesse momento que termina a história de Ziegenfarm, essa memória que o Capitão estava tendo, né, sobre esse acontecimento da Segunda Guerra Mundial em 1944, né, galera? E bom, termina assim essa história, e a próxima história já é nos tempos atuais pra gente continuar Inverno na América, né? Essa é uma história no meio, né, dessa saga, mas o que eu achei interessante trazer, até porque foi uma história interessante. Eu nunca trouxe também a história do Capitão América na Segunda Guerra Mundial, então achei interessante trazer pra vocês. Comenta o que vocês acharam, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, galera!